Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Bom, você já relataram para você a história dos permissionários? O que são os permissionários? Eu lembro de acompanhar, quer dizer, os pirueiros, não é isso? Os pirueiros, o Dr. Célio de Castro, na época, numa negociação, os pirueiros fizeram movimento, manifestação, saíram para a rua, teve episódio violento. O Dr. Célio de Castro, então, depois de uma negociação, concebeu esse sistema suplementar de passageiros. E abriu-se uma licitação em 2001 e parte desses pirueiros foi acolhida e passou a exercer a função de motorista do transporte suplementar de passageiros. Essa licitação, essa concorrência, na época, eles dão o nome de permissão. Juridicamente eu defino como uma concessão. Por quê? Porque a concessão ela exige do concessionário um investimento para que ele possa exercer. A permissão não, ela é precária, então basicamente o poder público ele te permite, por exemplo, um pipoqueiro, te permite ocupar um espaço, essa é permissão. Quando você tem que exercer uma atividade em que o poder público exige de você um investimento maior, é concessão. Mas, de qualquer forma, o poder público municipal deu o nome, batizou como permissão e ficou como permissão. Eu nunca defendi juízo, mas a minha tese é de que trata-se de concessão. Por quê? Para começo de conversa. Eles pagam 50 mil reais. Isso. E além disso tem que investir hoje o equivalente a aproximadamente 300 mil reais no veículo, observando as exigências da Begatrix, layout, de Uber e tudo mais. Acontece que essa permissão veio sendo prorrogada 1, 2, 3 vezes, inclusive com a intervenção do Ministério Público. Até que agora em 2016 realizou-se uma licitação em que basicamente grande parte desses permissionários foi aprovada, foi admitido para exercer permissão. Acontece que vem uma série de exigências, como por exemplo a aquisição de um veículo. E o veículo tem que ser no máximo 3 anos de uso, pode ser usado, mas no máximo de 3 anos. Houve algumas inovações, como por exemplo uma câmara de compensação, que é uma das reclamações desse pessoal. Reclamaram também. Por quê? Como é que no conjunto, eles estão querendo que seja dividido por região. Porque o que acontece? Por exemplo, numa das reclamações, que é essa câmara de compensação, pega-se todas as regiões, os permissionários, eles exercem a atividade. Acontece que algumas linhas elas são nitidamente deficitárias. E ao serem deficitárias, os permissionários dessas linhas trabalham menos, não trabalham em determinados dias, não rodam com seus veículos. E outros motoristas de linhas bastante concorridas trabalham exasperadamente, investem pesado, têm custos elevados, com manutenção de veículo, com pneu, com uma série de coisas, e trabalham muito, todos os dias. Então, esse pessoal fatura, teoricamente, um faturamento bom, só que ele não deu faturamento. É isso que é uma coisa... Essa informação foi feita também. Porque o que acontece? Você imagina que você fatura, você trabalha igual um louco, fatura bruto ali, vamos dizer, 35 mil reais. Aí você desconta as suas despesas que são mais elevadas, porque você trabalha, você roda mais. Sim, então tem todos os gastos. Aí você, vamos dizer, tem lá, por exemplo, 20 mil reais de despesa. Tá? Proporcional, né? Estou chutando só para ter uma ideia. Aí o que acontece? Você chamou a Luísa também, que a gente falou Não, da reunião? não chamei. Não, tem. Alexandre. Assim, Alexandre. Duas pessoas aqui que querem entrar. A Luísa já esteve aqui com a gente, que é que eu falei. Não, tem duas pessoas que o Fábio, que está em contato comigo, falou que me procurariam aqui.
Vieram pra reunião, ok? Tudo bem? Eu não me oponho, eu não me oponho a eles entrarem aí. Eu falei, eu falei com o Fábio que marcou com o Matheus fui eu, mas mais um ou dois eu consultaria o Matheus para ver. Se vocês permitirem para mim, não tem problema Na não. verdade, doutor, cada um que vem aí está representando uma linha. Então ótimo, se você puder entrar. Não tem problema. Eu já tinha te citado, que a Luísa já tinha estado aqui e já conversamos. Deixa eles entrar, que é até bom que eles. Tá bom, doutor? Tudo bem? Como é isso? Não vai. Tá bom? Tudo bem? É isso. Sabe do carro da 53? É 54. E aí, doutor? Como é que você tá? Otávio, vamos sentar aí. Caramba, isso. Você já conhece, né? Já teve aqui com a gente. E aí, como vai? Tá bom? Beleza? Sentar. Ah, não, então tá. Deixa eu ir. Boa tarde para todos. Tá tranquilo. É Luiz, né? Isso. Luiz, mas eu estava falando com o Luiz aqui, numerando uma série de reclamações que vocês têm, e eu estava justamente, o primeiro tópico é justamente a Câmara de Compensação. Então, como com vocês aqui agora, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir, ou pode até complementar o que eu estiver falando com ele, porque vocês estão sofrendo na pele. Então, como eu estava te falando, eles têm várias linhas. Algumas linhas são deficitárias e outras linhas são excelentes. Estou dando os dois extremos para você entender. Esse pessoal que tem a linha boa, eles trabalham muito e tem um gasto alto. O outro lá, que muitas vezes nem trabalha todos os dias da semana, roda bem menos. Inclusive tem um colega deles aí que fez uma planilha que determinado motorista faz X viagem por dia, enquanto em outra linha o sujeito às vezes só faz 3, faz um quarto, um quinto das viagens. Então ele não tem custo. Só que na hora de dividir o bolo, esse que trabalhou muito está passando dinheiro para o outro que não está trabalhando. Ela falou, ela até deu exemplo do pai dela mesmo. Então, aí eu pergunto, que compensação é essa? Que câmara de compensação é essa? Em que um entra com um trabalho, com um investimento, com o desgaste todo, e fatura, e pega o outro que não trabalhou, não teve investimento, não teve o desgaste e recebe igual. Eu não estou entendendo que compensação é essa. Isso aí já é o primeiro erro grosseiríssimo. Paralelamente a isso, eles têm também o sistema está todo projetado sem a participação deles. Eles têm, por exemplo, um sindicato que em tese seria um órgão de representação dos anseios da categoria, mas o sindicato ele opera como justamente um empregador deles. Por quê? O sindicato foi credenciado pela PH Trans para exercer a atividade. Eles têm as passagens são pagas esse sistema de cartões e tem o pagamento em dinheiro. Mas o grosso do pagamento de passagem é feito através desses cartões. Bilhetagem eletrônica. Bilhetagem eletrônica. Tem um gestor. A BH Trans indicou, nomeou gestor o sindicato. Ou seja, o sindicato é a entidade representativa da categoria, mas é também a entidade responsável pela administração dos recursos. Ora, se eles tiverem um pleito, uma reclamação, qualquer coisa contra quem os iria representar é o sindicato. Mas como é que ele vai chamar o sindicato para representá-los contra o próprio sindicato? Então, é uma coisa teratológica, porque o sindicato, ele administra e mais. Inclusive, tem uma reclamação que me passaram, eu não vou dizer quem, não sei se eles me autorizam, eu estou assumindo isso, e sou eu que estou falando. Tem, inclusive, casos de profissionais que não têm condições de pagar o ônibus, ameaçam desistir da permissão. O sindicato fala para ele, não, você não vai exigir da permissão, não. O sindicato, isso é uma coisa velada, tá? Isso aí não é uma coisa que vai chegar aí, você vai... Quantas linhas tem isso? Isso não está às claras, não. Aí, pessoas do sindicato, que são as pessoas que estão hoje na administração da cúpula, viram para o camarada e falam, não, você não vai desistir, não.
eu vou te pagar R$ 1.500 por mês Só usar o seu nome. para usar o